Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, o povo de Deus, a família da Aliança, que nos reunimos hoje para estudarmos a Sua palavra. É verdade que virtualmente, mas ainda assim aprendendo juntos da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que este estudo fortaleça a sua fé e continue cada vez mais fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos começar então, meus irmãos, com uma oração, lembrando das famílias que estão no calendário de oração. Hoje nós temos duas famílias, nós temos a família da irmã Cláudia e a família da irmã Cleide. Dia 5 são essas duas famílias por quem nós devemos orar. Também tem alguns aniversariantes nesta semana. O Ebinho, no dia 3, anteontem, completou mais um ano de vida. Oraremos por ele agora. Também amanhã, 3 aniversariantes. A Stephanie, a Jennifer e a Sofia. Olha aí, bastante aniversariante nesta semana, né? Deus abençoe cada um de vocês, viu? Oremos agora então, irmãos. Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia que nos deu, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor rico em nossa vida. Te adoramos, Senhor, por quem tu és e por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Senhor, agora em especial, nós lembramos das famílias que estão no calendário de oração e apresentamos, ó Pai, cada uma das suas petições, cada uma das suas necessidades mais íntimas, que o Senhor continue cuidando, guiando e protegendo. Senhor, também apresentamos os aniversariantes desta semana, louvamos ao Senhor por mais uma passagem de ano e rogamos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dos teus servos para a tua glória. E agora, ó Pai, pedimos ao Senhor que nos oriente, nos guie, nos discipule no ensino da tua palavra, ó Pai, que sejamos instruídos pelo Senhor, que cresçamos em graça, que cresçamos, ó Pai, no conhecimento das verdades que a tua palavra nos dá, Senhor. Muito obrigado por isso. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós tomaremos o texto de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Leremos os 7 primeiros versículos, do 1 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos,
testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nos instrua por meio da sua palavra. Queridos irmãos, nós temos neste texto o seguinte tema para esta noite: o eleito dos eleitos. O eleito dos eleitos. Na semana passada, nós estudamos 3 perguntas do breve catecismo de Westminster: 17, 18, 19, e vimos também a 20, então são 4, né? E estas 4 resumem o seguinte tema: o pacto de Deus. Então nós vimos elas e agora nós entraremos em um novo tema. Se você observar o boletim da igreja, verá lá quais são as perguntas que nós trabalharemos neste mês de novembro. Justamente porque estas perguntas, elas apresentam o tema ou o cerne do conteúdo das próximas perguntas que virão. Então, nós trabalharemos ela. E hoje, nós veremos a pergunta de número 21 do breve catecismo de Westminster. Diz assim a pergunta 21. Quem é o redentor dos escolhidos de Deus? A resposta: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em 2 naturezas distintas, uma só pessoa, para sempre. É muito interessante, de fato, a pergunta de número 21. O tema aqui da pergunta 21, ou o assunto, é a redenção de Cristo Jesus e o fato de Deus Pai o ter escolhido para fazê-lo mediador, né? Para que ele fosse mediador entre Deus e os homens. Este aspecto da mediação nós já vimos na semana passada. Hoje nós entraremos então no aspecto da redenção. O que é a redenção? Mais especificamente, então, quais são daí os benefícios da redenção. Veja o versículo 5 do texto que nós lemos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O primeiro ponto aqui é que Cristo é o único e suficiente Redentor. Cristo é o único e suficiente Redentor. Em primeiro lugar, eu uso o termo Cristo de propósito. Lembre-se que Cristo não é o nome de Jesus, certo? Ele não chama-se Jesus de Cristo, alguma coisa do tipo, né? Não é isso. Cristo é um título, aliás, é o título. Nós temos vários títulos no Brasil. Nós temos presidente, né, ministro, governador, todos esses são títulos. Assim, Cristo é um título de Jesus.
que significa ungido. É aquele que veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. O ungido por Deus para cumprir, para desempenhar. O título Cristo refere-se então aos ofícios de Jesus, né? A sua missão aqui na Terra, que nós veremos mais à frente nos próximos estudos, diz respeito à sua obra como um rei, sacerdote e profeta. Esses são os ofícios. Então Cristo lembra deste aspecto, né? Ele é o Messias aguardado. Messias em hebraico e Cristo em grego, apenas aí uma transposição. Assim, nós temos na nossa língua moderna muito isso também, né? Por exemplo, o que me vem à mente é Tiago em português e James em inglês. Acontece muito isso, assim, Messias e Cristo são a mesma coisa, mas ambas diz respeito ao título de Jesus Cristo, ao seu ofício. Cristo é o único e suficiente Redentor. É interessante porque quando a pergunta de número 21 foi composta pelos reformadores, eles estavam combatendo a Igreja Católica, em que assegurava que havia necessidade de outros mediadores, dos famosos santos, né, entre aspas, que eles faziam também um papel de mediação. Então, nós temos que ter em mente que Jesus Cristo é o único e suficiente mediador. A doutrina reformada, ela está completamente baseada na doutrina dos apóstolos, conforme nós vimos neste texto. Está baseada na própria doutrina que Jesus Cristo nos ensinou. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a obra, é o caminho exclusivo, único e suficiente para se chegar a Deus Pai. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. A encarnação de Jesus coloca-o em contato direto com o pecador a ser salvo, para que a sua morte vicária lhe seja eficazmente redentora. Ou seja, o fato de Jesus Cristo ter nascido homem e a sua morte na cruz do Calvário ter sido especial para os seus eleitos, como nós veremos daqui a pouco, lhe dá ou lhe outorga como eu posso dizer, a divina tarefa da redenção, né? A divina tarefa da redenção, porque só ele, de fato, pode ser o Redentor dos eleitos. Então, este é um ponto interessante. Cristo é o único e suficiente Redentor. Abra comigo aí a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Achou? Diz assim o texto: e o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ressaltando aqui, então, meus irmãos, o aspecto da suficiência e exclusividade de Jesus Cristo como Redentor. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, não tem a pessoa e a obra de Jesus Cristo, não tem a vida eterna. Não pode, não participa dos benefícios da cruz, né, dos benefícios do sofrimento de Jesus Cristo. Então, este é o primeiro aspecto muito importante para a nossa compreensão, que Cristo é o único e suficiente Redentor. Mas há um segundo aspecto também, que Jesus é o Salvador dos eleitos. Veja o versículo 6, 1 Timóteo agora. Então nós vimos no versículo 5 da exclusividade, né? Porquanto há um só Deus e um só, exclusivo, né? Não tem saída não. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. E aí o versículo 6, nós temos que o seguinte, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos os tempos. Veja que aqui nós temos um segundo aspecto. O segundo ponto é que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. O sacrifício na cruz do Calvário, esse termo que eu estava tentando lembrar agora há pouco, habilita ele a ser de fato o mediador, né? A encarnação, o sacrifício tem valor de fato para a humanidade inteira. Tem um valor para a humanidade inteira, mas são eficazes exclusivamente para os eleitos, para as ovelhas do Pai entregues ao Filho. Quando menciona aqui todos, Paulo está fazendo uma referência a todas as classes de pessoas que ele mencionou agora há pouco, é bem provável. Aos governantes, aos reis, né? É neste sentido que o sacrifício de Cristo se deu resgate por todos os eleitos, né? Ou pode ser essa uma interpretação, por todos os eleitos, ou por todas as classes de pessoas que ele havia mencionado anteriormente. Porque, de fato, a salvação na cruz do Calvário, ela é especial, eficaz, só para os eleitos. Veja João capítulo 6 e o versículo 37. João 6, 37. E o 39 também. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja então o quadro. O Pai dá, isto é, o Pai escolhe aqueles que serão salvos e o Filho os redime. Ele dizendo, olha, quem vem a mim, eu não rejeitarei, uma vez que o Pai deu, uma vez que o Pai já havia escolhido.
Então, este aspecto da escolha do Pai, como os irmãos bem sabem, antecede e muito a existência do eleito, a nossa própria existência. Efésios 1:4 deixa isso muito claro. Vamos dar uma olhadinha? Só para a gente... Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A eleição, então, ela é antecedente à nossa vida. O Cristo vem para morrer por estes que o Pai dá, e ele os salva eficazmente. O sacrifício de Jesus, então, portanto, é eficaz, né, para os seus eleitos. Há uma citação aqui que diz algo assim: uma eleição antecedente não pode realizar-se por atitudes, virtudes, atos meritórios e boas obras consequentes, mesmo porque ninguém é eleito para ser salvo por méritos pessoais, mas pelo imerecido dom da graça em Cristo Jesus. A fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, também é uma dádiva graciosa da divindade aos eleitos. Ou seja, meus irmãos, nós temos duas coisas que nós já vimos. A primeira é que Cristo é suficiente para os eleitos. Ele é o suficiente e único Redentor. E a segunda coisa é que Jesus é o Salvador dos eleitos. Interessante é que eu uso Jesus também de propósito, né? Porque o termo Jesus significa justamente aquele que salva. O nome Jesus, né, é aquele que salva. Em hebraico, Josué, aquele que salva. E em grego, Jesus. Josué apontando para aquele que viria salvar, né? Melhor dizendo, Josué significa Deus salva, Yahvé salva, apontando para aquele que iria salvar. Mas Jesus, o nome Jesus, significa de fato não só que ele aponta para aquele que salva, mas ele é o Deus que salva. Então, Jesus Cristo, ele sim é o Salvador dos escolhidos. Terceira coisa, para nós encerrarmos, é que Jesus Cristo é Deus homem. Jesus Cristo é Deus homem. Voltemos agora a 1 Timóteo, capítulo 2, que é o texto que nós estávamos. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós temos então aqui um aspecto da humanidade. Caiu aqui a minha conexão, irmãos. Tem que encurtar o estudo de hoje. O terceiro aspecto, então, que estava falando, diz respeito, o terceiro ponto é que Jesus Cristo é Deus e homem. Conforme nós vemos aqui em 1 Timóteo, Deus homem significa a própria encarnação de Jesus Cristo. É um Deus
que se tornou homem. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas a divindade aclopou ou tornou-se, conforme diz João, né? Tabernaculou-se, ele criou a sua tenda entre nós. Deus, homem, é o aspecto de Jesus Cristo tendo as mesmas necessidades humanas. Nós vimos nos evangelhos Jesus Cristo, ele se compadecendo, ele tendo fome, chorando. Isto revela o caráter da humanidade de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, a encarnação do Verbo sublimou o homem, mas não desqualificou a divindade de Jesus. O Cristo encarnado foi, na sua humilhação, tanto quanto é na exaltação, verdadeiro Deus, eternamente gerado do Pai, e, portanto, possuindo dele a mesma essência e a mesma natureza, tendo-lhe os mesmos atributos incomunicáveis. Jesus Cristo é, então, verdadeiro Deus, e Jesus Cristo é também verdadeiro homem. Ele acoplou, ele assumiu as duas naturezas, estão juntas em Cristo Jesus, sua natureza humana e a sua natureza divina. E, para encerrar o nosso estudo nesta noite, a minha pergunta é: você já foi ao Cristo Redentor? Não é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Não é deste que eu estou falando. A minha pergunta é se você já se achegou pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, deste Cristo Redentor. Ele é o único, exclusivo, por quem nós temos acesso ao Pai. Por meio dele nós fomos redimidos, nós fomos salvos dos nossos pecados, salvos da ira de Deus, da condenação de Deus. É só por meio e através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que podemos, de fato, achegarmos a Deus. Oremos então nesta noite com este Espírito. Pai, louvamos ao Senhor pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Em especial, ó Pai, louvamos ao Senhor pela obra de Cristo, que foi a redenção pela qual ele comprou os seus filhos, ó Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo fez na cruz o que nós não poderíamos fazer. O fato de ele ser Deus lhe dá, ó Pai, autoridade de representar os homens. Nunca Cristo pecou e, portanto, a justiça dele é na justificação atribuída a nós. Nós agradecemos, ó Pai, ao Senhor por isso, porque em Cristo Jesus nós somos justos, redimidos e comprados. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a vocês, a todos nós, dando da sua graça. Se Deus permitir, nos veremos domingo pela manhã. Um abraço.